palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados, os pastores estarão de luto, e secar-se-á o cume do Carmelo. Então vamos tratar hoje Amós, o homem, seu tempo e sua mensagem. É curioso que Amós é de Tecoa, e Tecoa está lá perto de Jerusalém, em Judá. E Deus o levanta para ser profeta no reino do norte. Parece uma invasão de território. E chegou um momento em que ele foi proibido de pregar no norte. E quem o proibiu diz: volta lá para sua terra, volta lá para o sul, volta lá para onde você nasceu. Por que você veio de lá para cá? Então é muito curioso que às vezes Deus levanta um profeta que não é da própria terra. Deus tira o camarada de uma região e envia para outra para ser profeta lá, em vez de ser profeta aqui onde nasceu. É o caso aqui de Amós. O livro de Amós, meus irmãos, é considerado um dos profetas menores. Quando você lê profetas maiores, profetas menores, não tem a ver com a importância desse profeta. Essa terminologia, profeta maior e menor, tem a ver com a quantidade daquilo que foi escrito. Então são 12 profetas menores. Os profetas maiores é porque tiveram um volume maior de registro do que escreveram. No caso, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Então, por isso que é chamado profeta menor. Amós deveria ser lido nos parlamentos, nos palácios, nas cortes, no comércio internacional, nas relações internacionais, porque certamente este livro é o mais robusto manual de justiça social, não só da Bíblia, mas da literatura mundial. Esse livro é uma trombeta de Deus aos ouvidos da nação brasileira, na nossa atual conjuntura. Ele não apenas traz o diagnóstico da realidade de Israel no século 8º a.C., mas ele, ao mesmo tempo que abre e vê as entranhas da nação de Israel, a doença letal que está destruindo Israel, mas também aponta para os mesmos problemas que depois de 2.800 anos ainda assolam o Brasil e as nações da terra. Isso revela para nós que a Bíblia é um livro mais atual do que o jornal que foi publicado hoje. A Bíblia escreve a história antes dela acontecer. Os tempos mudaram, mas o coração do homem não. É tão mau e tão corrupto como foi desde a queda dos nossos primeiros pais. Amós, ele abre o ministério profético canônico, ou seja, Amós é o primeiro profeta a escrever. Quem inaugura o profetismo em Israel, basicamente, é Elias, sucedido por Eliseu. Nós temos alguns outros profetas que tiveram uma importância, como Natã, o profeta Aías, mas Amós é o primeiro profeta a escrever. Então ele inaugura o que nós chamamos de profetas canônicos, ou seja, profetas que deixaram sua mensagem escrita. Embora Isaías tenha sido um profeta tão relevante, inaugurando o profetismo, nós não temos registro de Elias. Aliás, pelo que nos consta, a única coisa que ele escreveu foi uma carta ao rei Acasias. Mas nós não temos nem mesmo o conteúdo pleno dessa carta. Então ele não foi um profeta escritor. Amós foi o primeiro profeta escritor. A palavra Amós, o nome Amós, já
representa o conteúdo do seu livro, porque a palavra Amós significa aquele que carrega fardos. E não foi fácil para esse profeta pregar o que pregou, porque a profecia dele denuncia de maneira contundente os pecados das nações ao redor, os pecados de Judá, fechando nos pecados de Israel. Então, do ponto de vista profético, de denúncia dos pecados, Deus adota a metodologia através de Amós, de fora para dentro. Ou seja, o Deus a quem servimos não pode ser reduzido à religião, não pode ser limitado a aspectos espirituais apenas da igreja. Deus se importa com os acordos internacionais, Deus se importa com as decisões tomadas nos palácios, Deus se importa com as decisões tomadas nas cortes, Deus está interessado no comércio internacional, na política internacional. Deus é o Senhor do universo, Ele é o Rei do mundo inteiro, Ele manda no mundo inteiro. Então Amós não tem essa visão estreita de que Deus só tem a ver com as coisas da igreja, que aqui que está lá fora da igreja, o comércio, a indústria, a política, a economia, a vida social, as decisões dos magistrados, isso não tem nada a ver com Deus, tem tudo a ver com Deus. Deus interfere em tudo isso. Então, a mensagem dele é uma mensagem de fardo, e ele carrega esses fardos. Ele não prega daquilo que não, eu estou pregando, mas eu não tenho nada a ver com isso, não. Ele é a própria síntese desses fardos que ele carrega e proclama. Esse homem é curioso porque ele é um pastor. Está lá em capítulo 7, verso 14, desse livro de Amós, que quando ele foi proibido de pregar, lá no Reino do Norte, versículo 12, então Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza, mas em Betel, daqui por diante já não profetizarás, porque é o santuário do rei, o templo do reino, ou seja, não vem meter o bedelho aqui no nosso canto não, aqui quem manda é o rei, aqui quem manda somos nós, e você não é daqui, então volta para sua terra. Só que ele não fez isso não, ele engrossou mais o caldo ainda, dobrou a aposta, e foi mais contundente ainda. Então é um homem que carrega fardos, e a mensagem dele não é fácil. Versículo 14, capítulo 7, ele respondeu: portanto assim diz o Senhor. Não, desculpa, eu estou lendo, é isso mesmo, olha comigo aí, versículo 14, respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boeiro e colhedor de sicômoros, ou seja, um pecuarista e um agricultor. Ele não era o cara da cidade, ele era o cara da região rural, mas ele está lá em Samaria, ele está lá em Betel, ele está lá nos centros nevrálgicos da religião e do poder político do território de Israel, denunciando os pecados daquela nação. Bom, então vamos aqui olhar alguns pontos. Primeiro, vamos entender o tempo em que Amós profetizou. Estou falando do século 8º antes de Cristo. Quem está governando aqui em Judá? Quem está governando aqui em Israel? A tribo o reino do norte, para onde ele está profetizando. É muito importante entender isso, porque o verso 1 já nos informa que ele profetizou nos dias de Uzias. Uzias foi um rei próspero em Judá, governou Judá, Jerusalém, durante 52 anos. Tanto é verdade que com a morte dele foi o chamado de Elias, está lembrado disso? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E quando esse rei morreu, a nação ficou de luto, que era um grande homem, um grande rei, um grande monarca, um grande administrador, que granjeou fortunas e riquezas. Então, aqui no sul,
quem está governando é Uzias, enquanto ele está profetizando. Mas e no norte, quem está governando? Prossegue o verso 1. Nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então vamos entender isso aqui, porque pode trazer alguma confusão para alguém. O reino do norte, o que é o reino do norte? O reino do norte é composto das 10 tribos que seguiram a liderança cismática de Jeroboão I. Lembram disso? Jeroboão I era servo de Salomão. Em virtude dos pecados de Salomão, Deus julga Salomão e diz: olha, eu vou tomar o reino. E Deus mesmo, através do profeta Aías, conclama Jeroboão I, que era servo de Salomão, de que ele seria o líder dessa divisão. Salomão ficou sabendo disso, ficou com muita raiva do camarada, mandou matá-lo. E Jeroboão I foge para o Egito. Quando Salomão morreu, e o filho do Salomão, Roboão, assume o governo, esse Jeroboão volta para Israel, reúne o povo, como líder do povo, chega para Roboão e diz assim: olha, Roboão, o seu pai viveu nesse luxo todo, nessa pompa toda, mas quem pagou a conta fomos nós. Nós não aguentamos mais pagar imposto. Esses tributos estão pesados demais. Nós estamos com o pescoço esfolado nessa canga pesada. Então, se você prometer para nós que vai aliviar a carga tributária, nós estamos com você. Esse problema de imposto alto, de muito imposto, o Brasil não vive. Então esse é um problema que não tem aplicação para cá. Então o que acontece? O rei Roboão, filho de Salomão, insensatamente não atende o povo, não atende o pedido do povo. E das 12 tribos, 10 delas seguiram a liderança de Jeroboão. Só chamava Jeroboão. Nós chamamos de Jeroboão I, porque surge agora esse aqui, que nós chamamos de Jeroboão II, certo? Para não confundir os dois Jeroboões. Não sei nem se eu falei o plural certo, Jeroboão. Tem problema. Tem problema. O certo é que esse Jeroboão I adota uma política. Qual política? Ele entende que se os súditos dele, formados das 10 tribos, voltarem para Jerusalém, porque Jerusalém era o centro religioso de todo o território de Israel, lá estava o templo, lá estavam as festas, lá estavam os sacrifícios, lá estavam os sacerdotes, lá estava todo o aparato religioso. E ele pensou assim: os meus súditos vão me abandonar. O que ele fez? Construiu novos templos, em Dan, no norte, em Betel, no sul. Fez 2 bezerros de ouro e disse para o seu povo: agora os nossos deuses são esses bezerros. Constituiu novos sacerdotes, nova liturgia, novo estilo de culto. Transformou a religião num instrumento para a sustentabilidade do seu poder político. Notinha de rodapé. Esse reino do norte durou 209 anos, de 931 a.C., com a morte de Salomão, até 722 a.C., quando a Síria dominou esse reino do norte e levou essas 10 tribos para o cativeiro. Detalhe: nesses 209 anos, 19 reis foram levantados. 19. Todos esses reis, todos, sem exceção, todos, seguiram no caminho de Jeroboão. Primeiro, que caminho? Adotaram os bezerros de ouro como divindade oficial do reino de Israel. Quando você vai lendo nos detalhes, você percebe que muitas vezes eles fizeram uma espécie de mistura, um sincretismo, como se eles estivessem adorando a Deus através dos bezerros de ouro. Culto que Deus rejeita e abomina. E Deus é o Espírito.
Importa que seus adoradores o adorem o Espírito em verdade, foi o que Jesus declarou para a mulher samaritana. Pois bem, então, passaram-se vários reis péssimos, como Jeroboão I, depois o filho dele, Nadab, depois Baás, depois o filho dele Elá, depois Zinri, depois Onri, depois Acabe, depois Acasias, e assim por diante. Agora nós estamos falando do rei Jeroboão II. Ele foi mau, fez o que era mal perante o Senhor, mas foi o melhor dos maus reis de Israel. Foi o rei que governou mais tempo também em Samaria. Quanto tempo ele governou? 41 anos. Por que foi o melhor? Porque foi o período de prosperidade como nunca antes aquele reino do norte havia experimentado. Por que ele experimentou prosperidade? Porque o cenário internacional estava tranquilo. A Síria está tranquila, o Egito está tranquilo. Ao redor, ele consegue ampliar o mapa de Israel e conquistar terras dos seus vizinhos, recebendo deles tributos. Então, Amós está sendo levantado aqui para profetizar no período áureo da nação, do ponto de vista econômico e do ponto de vista político. Ou seja, eles estão vivendo com prosperidade e com tranquilidade. Não tem ameaça política de outros povos querendo invadir, e eles estão desfrutando agora de prosperidade financeira, paz nas fronteiras, prosperidade dentro dos muros. Esse é o período, esse é o tempo em que esse homem governa, Jeroboão I. Então, é nesse tempo de prosperidade é que Deus levanta Amós. Agora, preste atenção no que eu vou lhes dizer, porque isso é muito sério. Leia a história e você verá. O povo de Deus afastou-se mais de Deus na prosperidade do que na escassez. Vou repetir. O povo de Deus afastou-se mais de Deus na prosperidade do que na escassez. É isso que está acontecendo aqui. Então, agora vamos ver nessa conjuntura qual foi a mensagem de Amós. Primeiramente, olha o capítulo 3, verso 2, quando Amós vai dizer que privilégio implica em perigo. 3:2, leia comigo, por gentileza, toda a igreja. Agora, Bíblia aberta, vamos caminhar juntos. Vamos lá, todos nós? De todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Então, preste atenção. E Amós está desmistificando aquela ideia de que eleição, a doutrina da eleição, favorece a lassidão moral, ao relaxo espiritual, ao descuido espiritual. Não. O fato de Deus ter nos escolhido não nos deve estimular a uma vida relapsa, descuidada, desobediente. Ao contrário, a Bíblia deixa isso claro no Novo Testamento. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Então, o fato de você ser crente não dá para você privilégios para fazer o que você quer. O fato de você ser crente, dá para você a honra de viver em santidade, de ser diferente, de não ser massa de manobra no meio deste mundo que está posto no maligno. Segundo aspecto que ele menciona neste livro, o governo de Deus, meus irmãos, isso é tão importante, se estende às nações. Então, por favor, confira aí comigo, no capítulo 1, o que ele vai mencionar.
você vai perceber que ele vai mencionar aí 8 nações. 8 nações. E ele vai pontuar um pecado específico de cada nação e vai apontar o juízo de Deus a essa nação. Se não, vejamos, começando aí com o versículo 3, ele denuncia os pecados de Damasco, que é a capital da Síria. Qual o pecado de Damasco? Crueldade na guerra. Eles trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Ah, mas guerra vale tudo. Não vale tudo. Guerra não vale tudo. Deus está lá, exigindo critério humano até na guerra. Aí você vai ver, por favor, versículo 6, Gaza, que é a capital da Filistia, comércio de escravo, porque levaram em cativeiro todo o povo para o entregar a Edom. Edom era uma espécie de comprador de escravos. Notinha de rodapé, notinha de rodapé. Você quer conhecer um pouco melhor a história do Brasil? Leia os 3 livros, a tríade de Laurentino Gomes, Escravidão, 1, 2 e 3. Você sabia que o Brasil foi um dos maiores compradores de escravos do mundo? Que 70% dos escravos que vieram para o Brasil vieram de Angola? E que 50% até 70% dos escravos morreram entre a captura e o transporte nos navios negreiros? Que quando os escravos adoeciam nos navios, eles eram jogados no mar vivos, e que a rota dos navios era a rota dos tubarões. Deus se importa com isso, e Deus está denunciando Gaza, que é a capital da Filistia, pelo tráfico de escravos, comércio de gente. Ah, mas Deus só está ligado à igreja. Não, Deus está lá, se importando com isso. Terceiro, Tiro, capital de Sidom. Olha aí comigo, versículo 9. Deus está denunciando a quebra de aliança, porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança de irmãos. Além de quebra aliança para oprimir, para escravizar, para ter lucro com vida humana. Deus está irado com isso. Olha comigo que Deus vai denunciar a Edom. Olha aí, versículo 11. O problema da vingança implacável, porque perseguiu seu irmão a espada e baniu toda a misericórdia, e a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre. O que ele está falando aqui? Vocês estão lembrados quando Nabucodonosor, o exército caldeu, entrou em Jerusalém, destruiu Jerusalém? Alguns judeus tentaram escapar, fugindo. O que os edomitas fizeram? Ficaram nas encruzilhadas, matando os que fugiam, ou capturando-os e entregando-os à Babilônia, e gritando a plenos pulmões: arrasai, arrasai, arrasai Jerusalém até os fundamentos. E Deus ficou irado com isso, porque Deus não suporta o quê? Violência, injustiça, opressão, vingança. Olha o que vai acontecer com Amon. Confira aí comigo, versículo 13. Problema da violência brutal. Rasgaram o ventre às grávidas de Gileade para lhe dilatarem seus próprios limites. Uma coisa é entrar para querer ampliar os limites geográficos da sua nação. Outra coisa mais grave ainda é o método escolhido para isso. Eles entravam, pegavam as grávidas, rasgavam o ventre delas. Uma violência brutal. E Deus está irado com isso. Olha o pecado de Moabe, capítulo 2, versículo 1. Porque queimou os ossos do rei de Edom até os reduzir a causa. Isso aqui é vingança. O cara morreu e ele não está satisfeito ainda. Vai lá e exuma o cadáver, traz de volta o defunto e queima o cara até queimar os ossos. É uma ira que não se aplaca. Deus está irado contra isso. Agora, olha que curioso, olha o método de Amós.
Ele está profetizando aqui em Israel, aqui no norte, certo? Então ele está denunciando os pecados das nações à volta. E eu acho que os israelitas batendo palma, é isso mesmo, parabéns, esse povo está encrencado mesmo com Deus, e bota a mão mesmo aí, Deus, pesa a mão sobre eles. Agora ele começa a fechar o cerco, porque aqui ele vai denunciar o pecado agora, ele vai denunciar o pecado de Judá, capítulo 2, verso 4, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos, antes as suas próprias mentiras os enganaram, e após elas andaram seus pais. Ainda está tudo bem para eles, Judá, é o reino concorrente, é aqui no sul, tudo bem, deve ser denunciados mesmos. Mas como um bom orador, Amós deixa o último argumento, como o mais poderoso argumento, para fechar o cerco com quem? Com Israel, as 10 tribos para as quais ele está profetizando. E qual o pecado que ele denuncia? Olha aí o versículo 6 do capítulo 2, porque os juízes vendem o justo por dinheiro, e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias, suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem, assim profanam o meu santo nome, e se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas, na casa do seu Deus, bebem o vinho dos que foram multados. O que ele está denunciando aqui basicamente? 2 coisas: injustiça nos tribunais e imoralidade sexual. Chama a sua atenção mais uma vez para esse ponto. Às vezes, irmãos, a gente pensa que Deus só está interessado nos templos evangélicos, o que acontece aqui dentro. O que acontece do lado de fora, lá é outra coisa. Lá Deus não está tomando conta não. Lá Deus não se importa não, e se importa sim. Nós não podemos reduzir o nosso Deus para dentro dos templos. O nosso Deus está nas ruas, nosso Deus está no comércio, nosso Deus está na indústria, nosso Deus está no palácio, nosso Deus está nas casas de leis, o nosso Deus está lá nas cortes, nosso Deus está nas decisões de pactos internacionais. Ele é Deus de toda a terra, Ele é justo. Pois bem, então, veja você que ele está denunciando a injustiça social, mas ele está denunciando mais. Amós está denunciando a hipocrisia religiosa. Olha comigo capítulo 5, versos 21 a 23, a 24, 21 a 24, vamos toda a igreja comigo, vamos lá? Aborreço, desprezo as vossas festas, com as vossas assembleias solenes, não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. Antes corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. O que Deus está dizendo? Trocando em miúdos. O que Deus está dizendo é que precisa existir conexão entre o que você vive fora do templo com o que você cultua dentro do templo. Deus não aceita um culto no templo hipócrita, porque está o quê? Divorciado da vida. Lá fora do templo, a injustiça corria solta, a opressão corria solta, a imoralidade corria solta, a injustiça corria solta. Agora entrou no templo, tudo santinho, tudo bonitinho, glória a Deus, aleluia, amém, louvado seja o Senhor, levanta as mãos, ora, canta, prega. Saiu daqui, o pau quebra. Aí é outra coisa. Não, Deus não aceita isso não. Deus quer o quê? Consistência, coerência, culto verdadeiro. Note comigo outra
Outro aspecto da mensagem do profeta é que ele denuncia o juízo divino. Olha o capítulo 6, versos 7 e 8. Põe aí na tela para a gente ler. 6, 7, 8. Vamos comigo? Portanto, agora ireis em cativeiro entre os primeiros que forem levados cativos, e cessarão as pândegas dos espreguiçadores. Jurou o Senhor Deus por si mesmo, o Senhor Deus dos exércitos, e disse: abomino a soberba de Jacó e odeio os seus castelos, e abandonarei a cidade, tudo que nela há. Meus irmãos, Deus está trazendo a palavra de juízo, de condenação à nação e de um cativeiro irreversível na hora do maior luxo, da maior riqueza, da maior pompa, das maiores conquistas, dos maiores avanços. Olha isso. Deus está sentenciando a nação agora já ao cativeiro. Porque a Bíblia, lá no Novo Testamento, nos ajuda a entender isso. O que o homem semear, se ele ceifará. De Deus não se zomba. Agora, isso faz parte do profetismo de Israel. Os profetas vinham trazer uma palavra de juízo, solene, mas sempre terminavam com a porta da esperança aberta. E Amós também anuncia um tempo de restauração. Veja comigo o capítulo 9, versos 11 a 15. Olha essa parte final da profecia. Você pode ler comigo toda essa parte aí, onde Deus vai, mesmo diante do cativeiro, porque Ele é o Deus que, ao amar, disciplina. O Novo Testamento trata isso, porque se não tem disciplina, não tem amor. O amor responsável disciplina. O que Deus vai prometer? Versículo 11. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possua o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, o que pisa as uvas ao que lança semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e lhes comerão o fruto. Plantá-los-ei numa sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Quando que Deus vai fazer isso? Depois de aplicar a disciplina. Bom, são mensagens dele. Então, vamos olhar aqui agora um outro cenário que Amós aborda, que é o cenário político. Então, por favor, preste atenção nisso. Estou falando de Jeroboão II, século VIII, 41 anos no governo. Nas fronteiras não tem perigo de invasão, tem paz nas fronteiras. Ao contrário, é Israel que conquista mais território. Está lá em 2 Reis, capítulo 14. Aqui dentro dos muros, dinheiro à solta, correndo para lá e para cá. Mas dinheiro na mão de quem? Está correndo na mão de quem? De um grupo privilegiado. Favorecido por quem? Pelos juízes das cortes, que nas demandas jurídicas favorecem quem? Os poderosos. Os poderosos. Se tem alguma semelhança com o Brasil, com o mundo, é porque o mundo mudou. A sociedade mudou, mas o coração do homem é o mesmo. Não criemos fantasia, triunfalismo, expectativas que não vão ser atendidas, porque o homem é rendido ao pecado. Essa é a realidade, esse é o diagnóstico, esse é o raio-x da nossa sociedade. Olha comigo, nessa conjuntura,
a exploração dos necessitados, a injustiça nos tribunais. Capítulo 6, verso 1. Olha comigo. Vamos juntos? Ai dos que andam à vontade em Sião, dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, as quais vêm a casa de Israel. Verso 2: passai a Caune e vede, e dali ide a grande Ramate, depois descei a Gate dos filisteus. Sois melhores do que esses reinos? Ou será maior o seu território que o vosso território? Verso 3: vós que imaginais estar longe o dia mau, fazeis chegar o trono da violência, que dormis em camas de marfim, vos espreguiçais sobre o vosso leito, e comeis os cordeiros do rebanho, e os bezerros do cevadouro, que cantais à toa o som da lira, e inventais como Davi instrumentos músicos para vós mesmos, que bebeis o vinho em taças, e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis com a ruína de José. Agora versículo 7. Portanto, agora ireis em cativeiro, entre os primeiros que foram levados cativos, cessarão as pândegas dos espreguiçadeiras. Então, como é que o povo está vivendo? A elite, vivendo, palácios, camas de marfim. Tem gente aí, o cara deita numa cama bem macia, tem gente lá que não tinha ventilador nem ar-condicionado na época, os caras banando o cara. Banando o cara, arzinho fresquinho para ele, e o camarada está no crista da onda, com muito dinheiro, com muita riqueza, com muita pompa. Se tem demanda, já compraram os juízes já estão comprados mesmo, conforme o capítulo 2. Olha aí o capítulo 2 comigo, o problema grave que está acontecendo. Versículo 6, 2:6, olha aí. Assim, diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, e por 4 não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro, e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Irmãos, isso é muito grave. Porque um juiz condenar o injusto, condenar o criminoso, condenar o que violou a lei, é missão de quem? Do juiz. Qual o papel de um tribunal? Fazer justiça. Mas o que está acontecendo aqui é o contrário. Vejam vocês, o juiz está no plural, não é um só não, é o conjunto, é a máquina, é o sistema. Os juízes vendem o justo, não é o injusto. E vendem por quê? Por dinheiro, é o suborno. Já pensou o que é isso? E condena o necessitado por ninharia. Um par de sandálias. Então, essa era a conjuntura política da época de Amós. Mas vamos ver o contexto econômico. Vamos dar uma olhadinha. Veja comigo, capítulo 3, versículo 15. Leia aí, vamos juntos. Derribarei a casa de inverno com a casa de verão, as casas de marfim perecerão, e as grandes casas serão destruídas do Senhor. O que você percebeu aí? Riqueza, ostentação. Nenhum problema com a riqueza, nenhum problema com a casa grande, nenhum problema com a casa de marfim, se você quiser. O problema é como você chegou lá, a que preço, a que custo. Se foi a custo da violência, se foi a custa da injustiça, se foi a custa de ganhar processos na justiça porque você comprou os juízes, se foi a custa de maltratar o outro e humilhar o outro e desprezar o outro e fazer injustiça contra o outro, Deus não quer essa riqueza. Então é melhor você morar de uma maneira mais modesta e botar a cabeça no travesseiro e dormir a noite toda, que viver no luxo, na riqueza, no fausto, mas não ter paz no coração, e nem ter a bênção de Deus. Esse era o problema deles lá. Agora, por favor, dê uma olhadinha comigo no capítulo 4, porque isso aqui é complicadíssimo. Veja que quando as mulheres se corrompem, é porque os homens estão duplamente corrompidos.
Dizem os entendidos que as mulheres são as guardiãs dos valores. Quando elas deixam de ser guardiãs dos valores e passam a se corromper também, porque a situação já está sem freios. Então vamos lá, olhadinha aí no capítulo 4, verso 1. Vamos lá? Ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizeis a vosso marido: dá cá e bebamos. Hoje, claro que Amós não podia falar isso, né? Era processo em cima dele, não? Por que ele chama as mulheres de Samaria de vacas de Bazã? Bazã era uma região de pecuária, onde tinha as melhores reses, as mais belas, as mais caras, as mais valorosas, as mais produtivas, que viviam sempre gordas, bem nutridas e bem tratadas. Ao chamar essas mulheres de Samaria de vacas de Bazã, ele está dizendo que elas vivem nadando no luxo, na fartura. Mas olha vocês, que Amós não tem problema de dizer que elas oprimiram os pobres, que elas esmagaram os necessitados, e que elas diziam para o marido assim: dá cá e bebam. Dá cá o quê? O que é do pobre, é do necessitado. Para quê? Para a gente beber. Perceberam? Eles estão tomando o que é do outro, estão oprimindo o outro, estão querendo tudo para eles dar cá, ou seja, acumulação de coisas que não são lícitas, não são legais, são criminosas. Para quê? Para a gente viver uma vida no luxo. Vão beber, vão curtir, vamos celebrar, porque nós estamos com o poder nas mãos. O profeta está denunciando isso. Mas mais do que isso, o profeta denuncia não apenas famílias corruptas, o profeta denuncia, como no capítulo 2, versículo 7, cortes corruptas. Mas mais do que isso, ele denuncia extorsões legais. Confira comigo capítulo 5, versos 10 e 12. Por favor, 5, 10 e 12. Vamos pular o 11. Leia o 10 comigo. Aborreceis na porta ao que vos repreende e abominais o que fala sinceramente. Então, quando uma pessoa está vivendo uma vida ilegal, ilícita, imoral, e não quer abandonar esse erro, ela não tolera ser o quê? Exortada, confrontada. Ela abomina quem vem trazer à tona os seus problemas. Versículo 12, leia comigo, 5:12. Porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Trocando em miúdos, injustiça social. Deus se importa com isso? E muito. Mas tem mais. Não é só extorsão na família, não é só extorsão nas cortes, não é só extorsão legal, tem também extorsão comercial. Agora entra o comércio. Leia comigo o capítulo 8, verso 5. Isso é gravíssimo. Toda a igreja comigo, dizendo: quando passará a festa da lua nova, para vendermos os cereais, e o sábado, para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa, aumentando o ciclo, com balanças enganadoras. Aqui é brabo, não é não? Fala a verdade. O cara vai no mercado comprar 1 quilo de açúcar, ele leva 900 gramas. Ele pede 1 quilo de carne moída, entrega para ele 800 gramas. Mas eles querem fazer outra coisa. Eles estão abrindo os celeiros de trigo, diminuindo o efa, a medida, aumentando o ciclo, o peso, procedendo dolosamente. O que é algo doloso? Maldade, né? Intencionalidade má. Dolosamente, com balanças enganadoras.
Ô, gente, eu fui criado lá na roça, eu não sei se tem mais hoje. Se tiver, vai ser relíquia. Tinha aquela balancinha, tinha um péndulo no meio e 2 pratos. Né? 2 pratos. Tinha gente que fazia um arranjo ali para dar uma mascarada no negócio. E aí você botava o seu produto aqui e o peso era maior do que o real. É o que chamam de balança enganosa. Para o cidadão que está vendendo, tem mais lucro. Então, essa era uma coisa muito grave. Agora, preste atenção no verso 6. Para que estão fazendo isso? Verso 6, leia comigo. Para comprarmos os pobres por dinheiro, os necessitados por um par de sandália, e vendermos o refúgio do trigo. Olha aí. Estão entregando menos, estão cobrando mais, estão entregando um produto de baixa qualidade. E gente que já tem muito dinheiro, gente que não tem o coração saciado por nada, e quer mais, e quer mais, e quer mais. Não importa de onde vem, do pobre, do necessitado, eu quero mais, quero para mim, porque eu preciso beber, eu preciso curtir, eu preciso ir num restaurante e pedir uma cartela de vinho e gastar 30 mil reais numa garrafa de vinho. Não importa se o dinheiro que entrou vem no cara coitadinho que levanta às 5 da madrugada para ganhar salário mínimo. Deus abomina a injustiça social, e Amós está denunciando isso. Agora, a situação moral é que as mulheres viviam de forma fútil, querendo beber, os juízes vendiam sentenças para oprimir ainda mais, os ricos dormiam em camas de marfim, com vinhos caros, com música, e tramando ainda mais, oprimir mais os pobres. Agora, como é que era então a realidade espiritual? Depois dessa bagunça toda, como é que fica? Agora, porque quem está indo adorar lá, esse time aqui, entendeu? Não estou falando de gente ateu, não vai, eles iam adorar, eles iam cultuar, eles iam para a igreja. Como é que era a vida espiritual deles? Então dê uma olhadinha. Eles tinham 2 templos, estou falando do norte, eles tinham 2 templos rivais ao templo de Jerusalém. Um ficava lá no norte, em Dan. Outro ficava lá no sul, em Betel. Qual era o Deus que estava lá? Bezerro de ouro. Mais tarde, vocês se lembram disso, eles tiveram outro problema espiritual. Na época do rei Acabe, lembram disso? Com quem que o rei Acabe se casou? Jezabel. De onde era Jezabel? De Sidom. Qual era o pai de Jezabel? Etbaal. Qual era a divindade oficial de Sidom? Baal. O que Jezabel fez quando casou com Acabe e veio morar em Samaria? Trouxe com ela a sua religião. Esse é um dos notinha de rodapé. Esse é um dos grandes dramas hoje do sistema imigratório nas nações, ou dos refugiados das nações. Porque quando o cidadão entra num país, ele entra com toda a sua bagagem, com toda a sua cultura, com toda a sua religião, com todos os seus valores, sejam certos ou errados. E qual é a tendência? Impor essas mesmas realidades aqui onde chegou. Foi o problema que aconteceu com Jezabel. Ela traz de Sidom a divindade dela, e ela impõe aqui em Israel o culto a Baal. Mas não apenas impõe no sentido da convencimento, não. Ela impõe a força, porque ela é primeira dama, e ela usa a espada, e ela usa a ameaça, e aqueles que se levantam como profetas de Deus para resistir isso,
ela persegue e mata. E o baalismo se tornou uma segunda divindade em Israel, além dos bezerros de ouro que nunca se apartaram deles. Agora tem mais um outro Deus a quem servem, é Baal, que foi, de certa forma, eliminado de Israel por Jeú, que destruiu a dinastia de Onri, pai de Acabe. Mas agora a religiosidade deles ainda está nessa situação toda, e Deus não pode aceitar isso, conforme o capítulo 4, versos 4 e 5. Confira aí comigo. 4, 4 e 5. E já vamos caminhando para encerrar. Toda a igreja comigo, 4, 4 e 5. Vamos lá? Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios, de 3 em 3 dias os vossos dízimos. E ofereceis sacrifícios de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor. É dramático isso, não? Porque ele está sendo irônico aqui. Vem para Betel, vem para a igreja, e vocês vão pecar mais ainda. Vem para Gilgal, vocês vão multiplicar mais as transgressões de vocês. Por que ele está dizendo isso? Porque ele diz o seguinte, que essas práticas religiosas deles, eles faziam para quê? Para agradar a Deus? Para honrar a Deus? Não. Sabe por que eles faziam isso? Porque eles gostavam disso. Estão fazendo culto para quem? Para eles mesmos. Aqui é um alerta para você e para mim. Para que eu vim para a igreja? Porque eu gosto? Bom, eu gosto. Mas essa é a minha motivação maior? Eles não estavam vindo para glorificar a Deus. Eles não estavam vindo para ouvir a palavra de Deus. Eles estavam vindo para obedecer à voz de Deus. Eles estavam vindo para acertar a vida com Deus. Eles estavam vindo porque gostavam disso, apenas para continuar nas práticas dos mesmos pecados. Aliás, eles multiplicavam essas práticas. A religião estava corrompida. Então notem, para encerrar, o que Amós enxerga na nação, no diagnóstico, para começar a profecia dele? Primeiro, uma nação que está vivendo prosperidade material, associado com injustiça social. A riqueza é uma bênção. A riqueza é uma dádiva de Deus. Não é pecado ser próspero, não é pecado ser rico. Como não é virtude em si mesmo ser pobre. Então, você pode ser um rico piedoso, você pode ser um pobre, miseravelmente, espiritualmente falando. Um idólatra, um feiticeiro, seja o que for. Um ateu, ou zero à esquerda ou nada. Então, espiritualidade não tem a ver com dinheiro, tem a ver com o seu coração. Segundo diagnóstico que ele vê é que as famílias estavam corrompidas, a partir das próprias mulheres, que induziam seus respectivos maridos a serem exploradores, para viverem uma vida de luxo, uma vida fútil, de bebedeira. O que Amós diagnostica? É que em virtude das demandas legais, das injustiças sofridas na rua, no comércio, na indústria, no trabalho, ao recorrerem às cortes, os juízes já tinham a sentença pronta, contra o justo, a favor dos poderosos. Então não há esperança, nem nas cortes, nem nos parlamentos, nem nos palácios, nem na religião. A nação está rendida ao pecado. Passaram-se 2.800 anos e você olha para o Brasil, o que você vê? O que você vê? E aí, irmãos, a mensagem de Amós é essa: não há esperança para o homem, não há esperança para a família, não há esperança para a sociedade, não há esperança para os governantes,
Não há esperança para os juízes das cortes, não há esperança para o comércio, não há esperança para a indústria, não há esperança para o mundo, a não ser em Deus. Em Deus. É necessário nós nos voltarmos para o Senhor enquanto é tempo. Eu convido você a estudar o livro de Amós em casa. Se você ler o livro de Amós em menos de meia hora, uma sentada só, leia, torne a ler de novo. Vamos mergulhar nesse livro com a graça de Deus. Vamos beber desta fonte com a graça de Deus. E vamos pedir a Deus que Deus imprima estas verdades no nosso coração. E que esta classe aqui possa ser um elemento de mudança e transformação dentro da sua casa, lá no seu trabalho, onde quer que Deus tenha colocado você como um influenciador. Deus abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar. Obrigado pela sua presença, sua participação conosco. Gratidão, ó Pai, pela tua palavra. Gratidão pela atualidade dela, pela honestidade e integridade dela, em desvendar os nossos pecados, em nos corrigir, em nos exortar, mas também em nos trazer esperança da restauração que procede da tua graça e que emana do céu. Que esta mensagem, Deus, seja internalizada aqui em cada coração e na vida de todas as pessoas que agora nos assistem. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.